Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar continuidade. Nós aprendemos, paramos nos pontos, quem são os anjos, e nós falamos, e nós iremos continuar dando continuidade a essa doutrina de angiologia. Nós aprendemos que os anjos eles são seres espirituais, Eles são superiores aos seres humanos na condição que ele está hoje. E os anjos são dependentes de Deus. Dependentes de Deus. Então vamos continuar aprendendo a respeito dessa doutrina maravilhosa. Então, os anjos não fazem o que eles querem. Há um comando, há uma ordem, É Deus que rege as leis espirituais. Então, os anjos de Deus não fazem o que ele quer, Então vamos aprender mais a respeito dessa doutrina que é gloriosa da angiologia. Então vamos ver agora que existem anjos bons e anjos maus. Quando eu me refiro a anjos bons, são todos aqueles que não se rebelaram contra Deus. Então, em um momento que nós chamamos de eternidade passada, houve uma rebelião, houve uma queda de alguns seres angelicais. Então, um líder, que nós chamamos como Lúcifer, levantou-se contra Deus, rebelou-se contra Deus, desobedeceu e levou-se uma terça parte dos anjos com ele. Então, Deus ficou com 2/3 dos anjos, e o diabo levou 1/3. Então, hoje existe anjos bons, que servem a Deus, obedecem a Deus, e anjos maus, que se tornou demônio, que serve, que obedece hoje ao diabo, a Satanás. Os anjos, eles foram criados perfeitos. Então, essa perfeição de respeito à sua moral. Anjos santos, justo, bondoso. Anjos que têm as qualidades, celestiais na sua vida. Então, se você observar em 2 Pedro 2 e 4, e também lá em Judas, tem 2 versículos que mostram que no princípio os anjos ele era perfeito, foram criados perfeitos, mas ele desobedeceram uma boa parte, 1/3 dos anjos, ele desobedeceu. Segundo, quando foram criados os anjos, então veja só, dá para se entender, conforme Jó, capítulo 38, 4 e 7, que os anjos de Deus eles foram criados, Eles foram criados após a criação dos céus e antes da criação da terra. Então, nós entendemos que Deus criou os anjos quando ele criou os céus. Ele cria os céus, o inaacessível, e depois antes da criação da terra, os anjos eles foram criados. Porque Jó capítulo 38, versículo 7, diz que os filhos de Deus ali, que é uma referência aos anjos, eles cantavam quando Deus estava criando. Então, Jó 38, 7, quando as estrelas da alva juntamente se alegravam, cantavam, e todos os filhos de Deus se jubilavam. Então, nós entendemos que os anjos eles foram criados, após a criação dos céus, e eu defendo aí o céu inaacessível, e antes da criação da terra. Antes da criação da terra. Outra verdade aí que nós devemos entender é que os anjos foram criados. Os anjos têm livre-arbítrio. Então, eles só conseguiram desobedecer porque ele teve um direito de escolha. Então, alguns anjos escolheu desobedecer a Deus e se tornaram demônio. Então, se você ler Isaías, no capítulo 14, do 12 em diante, faz uma referência ao anjo querubim, automaticamente as pessoas que lhe seguiram. Ele disse:
Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Ó, tu dizia em teu coração, eu subirei ao céu e acima da estrela de Deus, exaltarei o meu trono, e no meio da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Então, se você observar, o diabo quis ser maior do que Deus, quis ser semelhante ao Altíssimo. Então, ele desobedeceu, né? Por tentar usurpar, né? Tomar, né? O trono de Deus. E ele, conforme lá em Ezequiel capítulo 28, com a multidão do seu comércio, ele começou a inflamar os demais anjos, e nós iremos ver isso aqui numa aula, e ele levou a terça parte com ele. Então, os demais anjos, ele tinha uma escolha de ficar com Deus ou ficar com Satanás, né? Outra realidade a respeito da criação espiritual, principalmente os anjos, é a sua habitação. Então, tá aí. Os anjos habitam nas regiões celestiais. Então, essa religião celestial, primeiro, né, é de respeito a uma região onde Deus habita. Onde Deus habita. Então, Judas, ele mostra aí que os anjos, aqueles que rebelaram contra Deus, os anjos caídos, ó, Judas 6, e os anjos que não guardaram o seu principado. Então, tinha anjos que lideravam, anjos que eram cabeça de outros anjos, mas deixaram a sua própria habitação. Então, deixaram o seu lugar, uma esfera celestial, né? E Deus reservou a escuridão e as prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, os anjos, ele habitam nas regiões celestiais. Segundo, os anjos habitam ao redor do trono de Deus. Então, se você ler Apocalipse capítulo 5, versículo 11, vai perceber que João, na visão, ele viu os animais, ancião e um número, né, milhões e milhões de anjos ali ao redor do trono de Deus. Então, os anjos, ele habita nessa região celestial, em especial perto de Deus. Os anjos executam atividade na criação de Deus. Então, se você observar, Apocalipse 7:1 diz, ó, e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Então, observe que Deus, ele delegou poder e autoridade a alguns anjos especiais para trabalhar, né, com elementos da natureza, a criação de Deus. Então, os anjos de Deus, ele exerce atividade na criação de Deus. Então, isso é desde o mar, a terra e também, irmão, todo este universo. Então, esse universo vasto que nós temos, com certeza, há anjos de Deus que trabalham para um propósito específico. Nós não sabemos, né, muitos detalhes, mas que a Bíblia mostra alguns detalhes. Por exemplo, João disse que viu o anjo no sol. O sol é uma estrela, né? Na grande tribulação, diz que o sol, ele vai perder um pouco o seu brilho, depois vai aquecer, agora vai abrasar os homens. Então, nós entendemos que os anjos, por executar essa atividade sobre a natureza, então eles habitam nessas regiões celestiais. E eu acredito que eles habitam, né, na região celestial, a primeira dimensão, que é a de Deus, é mais acessível a ver o cosmos, e também aqui nessa esfera da Terra. E é por isso que nós devemos entender, irmão, essa doutrina, porque ela é muito forte ao nosso coração. Entender essa doutrina mostra a grandeza de Deus. Deus não só domina este globo terra, Deus domina todo o universo e tem ao seu comando esse exército incontáveis de anjos. Ainda dentro desse ponto, né,
dessa aula introdutória a respeito da origem dos anjos, né? A realidade da criação espiritual. Então, há uma perguntinha. O número dos anjos. Deus criou quantos anjos? Dizer de fato a quantidade certa, exata, irmãos, eu acredito que é impossível. Como é impossível os homens calcular as estrelas, né, que são bilhões e bilhões, nunca eles dão uma exatidão. A mesma coisa, é impossível contar a quantidade de seres que existem, seres angelicais, criaturas que Deus criou. Agora, a Bíblia vai mostrar, né, por exemplo, que esses seres, eu coloquei aí, ó, embora não seja citado o número definido da Bíblia, acredita-se que a quantidade de anjos são muito grande. Então, eu vou logo ler Daniel, no capítulo 7, versículo 10, para mostrar a você que é difícil contar esses anjos, mas vamos ter uma ideia, né, da vastidão, da quantidade enorme, incontável de seres que existem. Daniel capítulo 7, versículo 10. Daniel tem uma visão, né? Na visão ele diz assim, ó, e um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares serviam, milhões de milhões assentavam diante dele. E assentou-se o juiz e abriram os seus livros. Então, nesse versículo, dá a se entender que os anjos de Deus, eles são incontáveis. Mateus, capítulo 26, versículo 53. Tem um detalhe aqui interessante, que eu vou ter coragem de falar isso para vocês. Mateus 26 e 53 diz assim, ó. Naquele episódio que quando prenderam Jesus lá no Getsemane, né, que Pedro pegou a espada e cortou a orelha de mal, e Jesus mandou Pedro guardar a espada, e ele disse assim no versículo 53, ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mais de 12 legiões de anjos. Então observe, por que Jesus ele é tão detalhista em dizer 12 legiões de anjos? Então, nesse versículo, muitos homens de Deus acreditam que toda a ordem angelical, eles são organizados em exército. Cada exército composto de várias legiões, né? As legiões por si têm seu principado. Seu principado por si tem outros anjos líderes. É uma organização perfeita. Outro detalhe profundo na Bíblia Sagrada. Salmo 68 e o versículo de número 17. Irmãos, esse versículo eu queria fazer menção aqui de um grande homem de Deus, né, um presbítero da igreja, o presbítero Elia Rafael. Ele sempre lia esse versículo e eu, quando estava no culto rodízio, eu era o seu arauto. E eu andava a ler esse versículo até que eu memorizei esse versículo de cabeça. Salmo 68, versículo 17. Ó, os carros de Deus são 20 milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Essa referência aqui, ela fala das carruagens de Deus, e que nessas carruagens de Deus são os anjos do Senhor. Então, mais de milhões e milhões de carros de combate, né? Lembra daquele episódio que passou um carro assim no meio de Elia e Eliseu? Lembra daquele episódio que Eliseu mandou abrir a visão daquele moço, ele viu cavalos e carro e cavaleiro de fogo? Então, Deus, ele tem um exército incontável. Então, você pode ler aí, né, em Lucas
2 e 13, diz que quando Jesus ele nasceu, irmãos, veio um exército louvar o nome dele. Olha para quê? E no mesmo instante, Lucas 2 e 13, no mesmo instante apareceu com um anjo, que era o líder, uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus, louvando a Deus e dizendo, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, mais um versículo que comprova que esse número é incontável. E para fechar, nós temos agora Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, e o versículo de 22. Diz assim, olha, mas chegaste ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, há muitos milhares de anjos. Então, há outros versículos bíblicos que João viu, né? À volta do trono, milhares e milhares de criaturas, de seres extraordinários. Então, meus irmãos, nós encerramos a primeira aula, né? Introdutória sobre a realidade da criação espiritual, a origem dos anjos. Então, está aí toda essa referência bíblica, né? Como Deus criou os anjos como seres espirituais, seres que é superior à raça humana, aos seres humanos, ele nessa dimensão, são seres dependentes de Deus, né? E esses anjos, eles são organizados, né? Em milícia, em exército, em legiões. Então, está aí essa doutrina extraordinária, né, que comprova a grandeza de Deus através dessas criaturas extraordinárias que são os anjos do Senhor. Deus. Aí, nesse momento, nós iremos, irmãos, orarmos a Deus. Em especial, eu queria que Deus desse sabedoria às pessoas que gostam de estudar a Bíblia Sagrada, que se deparam com essa doutrina, né, dos anjos, e muitas vezes não tem tanta sabedoria e começa a entrar pelo lado da angiolatria. Então, anjos não devem ser adorados, não devem ser invocados, não devem se curvar perante anjos. Então, os anjos são simples, o quê? Criatura de Deus, que estão a serviço daqueles que irão herdar a salvação. Então, que a sabedoria divina possa preencher o coração de alguns crentes, né? Que ele não possa se enveredar por um caminho, ser levado por vento de doutrina. É por isso que Deus me ouviu meu coração para trazer ensinamento a respeito da angiolatria. Observe que eu estou começando a dar esse estudo. Já comecei falando sobre o Espírito Santo e agora iniciando sobre angelologia. É porque são dois campos sobrenaturais que muitas vezes mexem com os crentes pentecostais, né? Até louvores a anjos estão surgindo aí. Então, que Deus dê sabedoria às muitas pessoas quando se referir a esses seres, né? Pai de amor, Pai querido, Santo Deus, eu te apresento todos aqueles, ó Pai, que têm um desejo pelo conhecimento da palavra. Aos teus filhos que estão no campo espiritual, Senhor, eles acreditam no poder, Pai, da tua palavra, do Espírito Santo, são pentecostais, mas que muitas vezes, Senhor Deus, falta um pouco de sabedoria, Pai, na vida de algumas pessoas que caminham pelo caminho da angiolatria. Pai de amor, Pai Santo, dá entendimento, dá sabedoria, que nós possamos tratar esse assunto, Senhor, e ver o Senhor no comando, e ver o Senhor, Pai, como grande, como aquele que criou todos esses seres e que domina todos eles, e que o Senhor é maior do que todos eles, todos, ó Pai, te obedecem. Pai de amor, eu te agradeço por esta aula, Pai, no nome de Jesus. Deus te abençoe, está aí mais um vídeo, então curta esse vídeo em nome do Senhor Jesus.